Alunos da EJA, bem-vindos para mais uma aula de História com a professora Sabrina. Essa atividade vocês irão realizar e concluir em 3 aulas. Na primeira e na segunda aula farão a leitura do texto da apostila Trilhas e na terceira aula vocês vão resolver os exercícios. Sempre que necessário, retomem as orientações postadas aqui no vídeo. E lembrem-se que eu estarei disponível para atendimento online para tirar as dúvidas de vocês todas as segundas-feiras, das 19 às 20h30 e quartas e sextas-feiras, das 19 às 22h. A atividade de hoje é a atividade 6. Será História, Memória e Identidade. Então, vocês farão a leitura do texto da apostila Trilhas na página 78 e a resolução dos exercícios da apostila também, da página 79. Na atividade 6, História, Memória e Identidade, tem um pequeno trecho falando sobre a memória. Isso nós já trabalhamos um pouquinho em sala de aula. Eu passei uma atividade para vocês de resgate à memória, onde vocês precisavam falar da trajetória de vida de vocês. Então, essa atividade que nós fizemos em sala vai ser complementar a essa que vocês vão realizar agora, tá? Nesse pequeno texto, eu vou ler com vocês e depois vocês façam uma leitura mais aprofundada na apostila de vocês, ok? Somos uma construção de tudo que vivemos, desde o nosso nascimento até a nossa morte. Tudo que vivemos chamamos de vivências. Essas vivências podem se construir de experiências pessoais ou coletivas. Nossas vivências são registradas naturalmente em nossas memórias. Nossas vivências e memórias constituem a nossa história. Nossa história diz sobre quem somos, constituindo assim a nossa identidade. Imagine você perder a sua memória. Não lembrar o próprio nome, os nomes de familiares, amigos, colegas de trabalho. Imagine você não lembrar de onde veio, por onde passou e das experiências que já vivenciou. Ao perdermos a memória, perdemos os registros de nossas vivências e, consequentemente, perdemos nossa história e identidade. Ou seja, não sabemos dizer quem somos. Na tentativa de recuperar a memória, é natural que familiares e amigos relatem acontecimentos e experiências que vivenciaram juntos com você. É possível que lhe mostrem registros fotográficos, vídeos e objetos pessoais para estimular sua memória. Acontece que a nossa memória é seletiva, ou seja, ela registra de forma permanente apenas aquilo que é mais importante, marcante e significativo para nós. Nem sempre lembramos do que almoçamos na semana passada, mas sempre lembramos de uma viagem, por exemplo. Fotos e vídeos também não são capazes de registrar todas as nossas vivências. Da mesma forma, não são capazes de registrar a nossa subjetividade, ou seja, nossos reais sentimentos vividos. Nesse sentido, é possível que aquilo que seus amigos e parentes consideram importante a ser resgatado em sua memória, não necessariamente seria algo importante a ser resgatado para você. Isso acontece porque cada pessoa vê você de acordo com o próprio olhar. A partir de sua própria subjetividade, construindo a partir daí uma identidade sobre você, mas que de fato não é você. Quer um exemplo histórico? Quando os portugueses invadiram essas terras, que hoje chamamos Brasil, eles encontraram diversos povos indígenas. Os portugueses chamaram esses povos de bárbaros, ou seja, atrasados e não civilizados. É claro que isso representava a visão preconceituosa do europeu. Pouco tempo depois, os portugueses iniciaram de fato o processo de colonização dessas terras, escravizando, estuprando e matando a população indígena.
Como esses povos não haviam desenvolvido a linguagem escrita, suas vivências e histórias eram registradas pela memória e passadas oralmente, de geração a geração. O que acontece com a memória de quem é assassinado? Exato, muitas memórias e histórias dos povos indígenas foram assassinadas junto com seus corpos. Quem deteve o poder de contar a história que veio depois? Exato, aqueles que permaneceram vivos. Os portugueses colonizadores, exitosos em sua política de expansão do Império Português, detiveram em seu domínio a narrativa histórica dos povos indígenas que aqui viviam. Como percebemos isso? Quando vemos que até hoje há pessoas que dizem que o indígena é preguiçoso, atrasado, vagabundo, que não gosta de trabalhar, que é imoral por andar nu, pecador por cultuar seus deuses, ou ainda que não pode usar roupas ou ter um telefone celular. Toda essa imagem preconceituosa que se faz dos povos indígenas hoje tem sua origem na forma como os portugueses registraram essa história e, consequentemente, em como essa história foi contada e reproduzida ao longo dos séculos, construindo uma identidade distorcida dos povos indígenas no imaginário nacional. Nesse sentido, é importante conhecermos e registrarmos a nossa própria história, individual e coletiva. Assim, podemos contá-la nos contrapondo a outras histórias, preconceituosas, equivocadas ou mal intencionadas que possam existir. Dessa forma, podemos nós mesmos dizer quem somos, ter o domínio da nossa identidade. Então vejam, gente, como é importante a gente trabalhar a memória, a nossa memória, a memória de quem nós somos. E como nós fazemos isso? Registrando, né? Por isso que em atividade em sala eu pedi para vocês registrarem, vocês eu pedi para que vocês contassem um pouquinho da história de vocês, porque isso é uma memória, né? E a história trabalha com memória. Trabalha muito com os acontecimentos, né? Os acontecimentos que passaram e permaneceram iguais, os acontecimentos que passaram e mudaram. Então, assim, a memória, ela está muito presente na história de cada um de nós. Inclusive, tem vários filmes sobre memória, eu vou indicar um aqui para vocês, tá? Para que vocês possam assistir e fazer um relato também sobre esse filme. Quanto a esse texto que a gente acabou de ler, né, que eu li com vocês precisam fazer uma atividade. Que atividade que é essa? Alguns de vocês já fizeram em sala, outros não fizeram. Aqueles que fizeram pode novamente registrar aí no caderno da apostila trilha. Se quiser fazer de forma resumida também não tem problema. Que é a seguinte, vocês vão escrever, né, da forma que vocês preferirem, a história da vida de vocês, que se chama autobiografia. Né? Então você pode começar dizendo seu nome, o lugar onde nasceu e quais foram os momentos mais marcantes e significativos na trajetória de vocês. Então vejam, a atividade ela é muito parecida com a que vocês fizeram em sala, tá? Quem fez essa atividade em sala, só repetindo, pode fazer novamente, se quiser fazer de forma mais resumida. Às vezes, no momento que fez na sala, não lembrou de alguns acontecimentos e agora lembra, pode estar registrando. Né? Ou você pode também representar essa história em forma de desenho, tá? Os momentos marcantes da sua história. Então, ou escreve ou representa em forma de desenho. Eu coloquei aqui como atividade complementar para vocês assistirem um filme que se chama Diário de uma Paixão. Né? E depois vocês vão escrever um texto sobre a importância das memórias. Eu coloquei o link aqui disponível para vocês conseguirem entrar direto nesse filme. E esse filme ele trata exatamente sobre a memória. Eu não vou ficar dando spoiler aqui, eu não vou fazer resumo do filme, porque eu quero que vocês me contem, eu quero que vocês assistam. E ele trata muito sobre a memória, né? A importância da memória, tá? Então, como atividade complementar, eu gostaria que vocês assistissem esse filme. Uma boa aula para vocês. Tchau, tchau e até a próxima.